Olá, pessoal. Bem-vindos a essa videoaula da disciplina de controle de processos. Nessa aula, nós iremos tratar das funções de transferência, tá? As funções de transferência, a função de transferência ela é um tópico muito importante para o conhecimento do controle clássico. Nós já discutimos anteriormente a sequência lógica de um sistema de controle, que é a primeira coisa que nós fazemos é modelar o sistema matematicamente. Depois que nós temos um modelo matemático, né, porque esse modelo matemático, por ser dinâmico, ele irá apresentar uma equação diferencial a ser resolvida, né? Então, nós teremos, então, que aplicar a transformada de Laplace no modelo desenvolvido. Uma vez aplicada a transformada de Laplace, encontramos a função de transferência. Tá? Nós estamos discutindo aqui, em termos de controle clássico, sistemas do tipo SISO. Né? O que é um sistema SISO? Single Input, Single Output. Então, uma entrada e uma saída. E uma função de transferência será uma função matemática que relaciona duas variáveis. Então, uma variável de saída, né, e uma variável de entrada. Então, é um par de variáveis que sempre será representado por uma função de transferência. A função de transferência ela será uma expressão genérica, tá bom? Então, nós temos aqui, né, a transformada de Laplace da saída sobre a transformada de Laplace da entrada. Bom, isso tanto a transformada de Laplace saída quanto a entrada em termos de variável desvio, que nós já vamos ver o que é uma variável desvio. Tá? Então, ela é genérica. Olhando a expressão, tá? Nós olhamos, se olharmos aí a expressão de uma transformada de Laplace, né, resultante, não há como determinar de qual sistema físico ela é proveniente. Tá? Então, a transformada de Laplace, ela não fornece informação quanto à estrutura física do sistema. Bom, se tivermos sistemas físicos diferentes, como, por exemplo, sistemas térmicos de quantidade de movimento, elétrico, mecânico, dentre outros, e fazermos todo o tratamento as expressões que forem obtidas, né, elas tiverem a mesma carinha, né, o mesmo jeito, né, o comportamento será igual, indiferente de onde veio. Tá? Então, sistemas físicos diferentes podem ter funções de transferências idênticas. Bom, resumindo, né, os sistemas físicos diferentes, então, podem ter funções de transferências idênticas e o mesmo comportamento após um distúrbio. E isso, tá, pessoal, é a vantagem de se trabalhar com funções de transferência, né? Uma consideração muito importante no tratamento de uma função de transferência, então, é a variável desvio. Nós vamos ver o que é uma variável desvio, né? Quando nós estudamos um sistema, temos que nos preocupar com a condição inicial desse sistema. Né? E todo sistema, ele parte, né, de um estado estacionário. Como assim, professor, do estado estacionário? Olha, quando eu tenho lá uma condição inicial, né, por exemplo, um tanque que está no início com 2 metros de nível, essa é uma condição de estado estacionário. A partir deste momento, é que eu tenho variações, tá? Que podem ser acima ou abaixo. Então, este 2 metros, tá? Nós temos que considerá-lo como sendo o zero do sistema. Então, tudo aí nesse sistema começa em zero, né? Tudo começa no estado estacionário. A análise é feita a partir do tempo igual a zero. E a partir do tempo igual a zero que começamos a verificar, a modificar, então, esse sistema. Então, a preocupação que nós temos é com a dinâmica, a variação a partir deste momento. Então, uma definição aí que nós temos, a definição que nós temos, a variável desvio, ela é sendo o seguinte, que a variável desvio,
é igual a variável, tá? No momento xt menos no momento xt igual a zero, tá? Então, todo sistema físico sempre irá começar com a variável desvio no valor zero. Então, veja bem, por exemplo, um tanque que tem 2 metros de líquido no início, então ele será o estado estacionário. Tá? Então, naquele tempo eu tenho 2, né? E a condição inicial é 2. Logo, a variável desvio é zero. Nós vamos depois, dentro de uma aplicação, dentro de um exemplo, tá? Vermos direitinho aí a variável desvio, tá? Mas, resumindo, né? A variável desvio é aquela variável que será o zero do meu sistema e nós iremos estudar, né, as variações da dinâmica ou acima ou abaixo deste valor, né? Retomando ali só para fixarmos no tanque, quando eu tenho 2 metros, tá? 2 metros como uma condição ali no início. Bom, esse 2 é o zero. Se subirmos, né, se aplicarmos uma perturbação e ele for para 3, então nós temos uma variação na dinâmica de 1, tá? Em relação à variável desvio. Se ele for para 1, nós temos uma variação de menos 1 em função da variável desvio. Tá? Em termos de diagramas de blocos, que também nós iremos ver mais para frente, né, nós temos uma função de transferência representada da seguinte forma, né? Nós temos a função de transferência aqui, ó, GS, a relação entre as entradas, que é o S, e as saídas, o S. Então, tanto as entradas quanto as saídas estão no domínio da frequência, tá? No domínio S, não estão no domínio do tempo. Então, por isso que nós aplicamos a transformada de Laplace no modelo desenvolvido. Então, nós temos a entrada da transformada de Laplace em variável desvio, tá? E saída da transformada de Laplace em variável desvio. Então, a GS, que é a função de transferência que representa o meu sistema, ela será dada, então, por YS, que é a saída, sobre o S, que é a entrada. Então, é sempre entrada sobre a saída, entrada da transformada de Laplace, sobre a saída da transformada de Laplace. A transformada de Laplace deve ser aplicada estando o sistema em termos de variável desvio. Tudo bem? Então, veja aqui, vamos pegar, por exemplo, né, um tanque aqui de armazenamento, que nós já fizemos o modelo deste tanque anteriormente, lá quando começamos a disciplina e vimos modelos matemáticos, revemos lá, e nós temos então um tanque com a entrada e com a saída, e essa saída aqui foi considerado que nós temos uma resistência na saída. Tá? Uma das condições que nós estudamos, né? Nós poderíamos ter lá 3 condições, né? Nós poderíamos ter somente a saída, essa resistência ou uma função mais realista da saída em termos de uma válvula de controle. Tá? Mas vamos pegar aqui como exemplo, né, estendo aqui a minha saída como uma resistência. Então, F é igual a H de T sobre R. Beleza? Então, o nosso modelo matemático que nós já desenvolvemos, a área variação do H do nível com o tempo é igual F1, né? Por que que eu tenho F1 aqui de entrada, tá? FI ou F1 aqui na entrada, variando com o tempo? Porque este F1 é minha variável de entrada aqui no meu sistema. É a variável que eu irei realizar com certas perturbações para que eu tenha ali a análise ou estudo do nível, tá? Então, vamos lá. Quando nós estamos trabalhando, então, com as funções de transferência, nós temos como entrada do sistema, aquela que nós podemos ver qual a influência, né, desta variável no sistema, e a saída, que é a variável que eu estou fazendo o controle de interesse. Então, vamos escrever aqui, ó, o G de S, né, que é a função de transferência, é igual a H de S, H mais porque eu estou querendo que a saída é um nível, né?
Hzinho na função de tempo, H maiúsculo no domínio S. Tá? F de S, que é a minha entrada. Então, vamos lá. Né? Uma vez que eu tenho aqui o nosso modelo, nós devemos converter as variáveis de entrada e saída em variável desvio. Né? Então, o H, né, de t em variável desvio será o h de t menos o h0. Logo, h num distante t é igual a variável desvio de h, né, o h em variável desvio, mais h0. A mesma coisa nós fazemos aqui para a vazão de entrada. Né? A vazão de entrada, Fim, né, estando em variável desvio, ela é igual ao Fim de t menos Fim0. Tá? Com isso, nós temos aqui o Fim de t igual a Fim de variável desvio mais F0. Substituindo, então, o H de t e o Fim de t aqui no meu modelo, nós chegamos nessa expressão aqui. Só reorganizando a expressão, né, nós vamos só reorganizarmos aqui a expressão para chegarmos, então, em um modelo convertido em variável desvio, tá? Mas primeiro vamos tratar aqui, tá? Então, olha só, d dt de h de variável desvio mais h0, tá? É igual a dh de t dt. Por quê? Porque h0 em variável desvio, tá? Em variável no desvio, nós temos a condição zero, tá? Então, h no tempo zero, ela é zero, porque nós estamos levando em consideração que aquele H0 é o início de tudo, né? É o meu zero e eu vou estudar apenas a variação acima ou a variação abaixo diante uma perturbação. Tá bom? Então, nós temos agora aqui, né? O Fim de t mais o Fim zero, H de t variável desvio mais H0, então esse H0 aqui também é zero, como nós já dissemos, e fica então somente a variável desvio H de t sobre R. Tá? Reorganizando aqui a nossa equação, tá? O que nós temos aqui? Né? Fim t variável desvio, menos h na variável desvio de t sobre r, mais f0 mais h0 de t. Então, veja bem, o que é isso tudo aqui? Olha só que está em destaque em vermelho. Se nós pegarmos o nosso modelo e aplicarmos estado estacionário, né, igual a zero, o que nós teremos aqui? Estado estacionário é para a variável, para a função de transferência, é a variável no tempo igual a zero, que é zero, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Fim de zero menos h de zero igual a zero. Então, esse termo todo aqui será zero para o meu modelo. Logo, eu tenho o modelo em variável desvio, que neste caso ficou representado exatamente da mesma forma que nós temos aqui o nosso modelo. Então, neste caso, ele ficou assim. Tá? A única diferença, então, é que nós temos a variável agora, em vez de ser a variável realmente, a variável real naquele determinado instante, é a variável desvio, ou seja, quanto está variando em relação do meu zero. Né? Nós partimos do estado estacionário, é sempre zero para trabalharmos aí com as nossas variáveis desvio, tá bom? Após, então, após encontrarmos, né, a função de transferência, né, após, então, encontrarmos a nossa função de transferência, convertida em variável desvio, tá? Nós devemos aplicar, então, a transformada de Laplace. Tá? A transformada de Laplace. Então, nós vamos, né, aplicar a transformada de Laplace aqui na equação diferencial, como nós já vimos lá em transformada de Laplace. Tá? Então, aplicamos aqui. Então, a transformada de Laplace da derivada, né,
menos a transformada de Laplace de F'in, menos 1 sobre R, transformada de Laplace de H. Lembrando que H e F'in estão em variável desvio. Então, aplicando aqui a transformada de Laplace de dH dt, tá? E nós temos na tabela lá de transformada de Laplace que a derivada primeira é SH de S menos H0, a minha condição inicial, menos, né? Agora, nós temos aqui a transformada de Laplace de F'in, então nós temos aqui F'in S, tá? Menos, né? 1 sobre R de L de H de T é menos HS sobre R. Então, aplicamos a transformada de Laplace com o auxílio, tá? Com o auxílio da tabela de transformada de Laplace. H0 é zero, ok? De novo, né? Nós temos sempre a condição inicial sendo o nosso zero, porque é o H0 do desvio, da variável desvio, e toda variável desvio começa em zero, tá? Todo sistema em variável desvio irá começar em zero. Então, isso aqui sendo zero, só reorganizei aqui a equação novamente, né? Multipliquei aqui, tá? E reorganizei essa equação. Tá? Então, nós temos aqui, então, agora, olha só, nós temos H de S, né, que multiplica AS menos 1 sobre R, tá? É igual a Fi. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, que eu acho que cometi um erro aqui, hein? Tá? Tem um erro. Esse sinal aqui, depois vocês, por favor, tá? Por favor, depois deem uma verificada, tá? Porque o sinal, olha, esse H é negativo, passa para cá positivo. Então, passa aqui positivo, positivo, isso aqui é positivo, tá bom? Nós temos aqui RAS positivo, tá? Então, só deixei dessa forma, igual a Fi de S. Vamos lá, o que nós temos que encontrar? GS é HS sobre FIS. Então, é só deixarmos dessa forma aqui, ó, HS sobre FIS, e nós temos R dividido por ARS, tá? Mais 1, tá bom? Mais 1. Lembrando que aqui é negativo, passou para cá positivo, e aí ficou tudo negativo, e eu carreguei este errinho aqui, tá? Mas depois, na hora de vocês desenvolverem isso daí, vocês troquem o sinal, por favor, tá? Então, nós temos, então, a nossa função de transferência que representa este sistema. Então, GS, R, ARS, menos 1. Tá? Então, esse aí é o nosso sistema, tá bom? Este conceito, pessoal, de função de transferência, ele é muito legal, tá? Ele pode ser aplicado a qualquer par de variáveis que se quer estudar, tá? Qualquer par de variáveis que eu quiser estudar, eu posso aplicar este conceito, né? Então, por exemplo, eu posso ter um sistema térmico, né, de um tanque de aquecimento, e eu posso querer estudar o efeito da temperatura de entrada do fluido na temperatura de saída. Então, este efeito da temperatura de entrada do fluido na temperatura de saída seria uma função de transferência. Tá? O efeito da vazão de entrada na temperatura de saída seria outra função de transferência. Então, qualquer par de variação pode ser convertida em uma FT. Logo, né, nós temos que um sistema físico ele pode ter diversas funções de transferência, de acordo, claro, com o par de variáveis que eu estou estudando.